Muito bem, estamos aqui para mais uma dissecção de um álbum metálico. O álbum de hoje é de uma banda alemã chamada Mob Rules, né? Em homenagem, claro, ao Black Sabbath, né? Esse é o segundo disco dos caras, lá de 2000, Temple of Two Suns. E a banda foi formada lá em 94, né? E atualmente mantém só o vocalista aí da formação original. O som dos caras é um metal melódico clássico, assim, muito influenciado por Halloween, é claro, né? E com alguns toques aqui e ali um pouquinho diferenciados. A gente vai destrinchar isso, né, quando a gente falar desse álbum. Então aqui está a capa desse disco, saiu em versão nacional, né? Talvez você encontre aí mais facilmente ou não, faz bastante tempo, né? Lá de 2000. Então talvez você ainda consiga encontrar esse álbum por aí, né? A capa bem interessante, tem tudo a ver aí com o título do disco, né? Não é um álbum conceitual, tem algumas coisas interessantes aí relacionadas ao tema, né? Mas não é um álbum inteiramente conceitual. Então aqui a gente tem as 11 faixas, né, desse disco. A gente vai discutir cada uma delas daqui a pouquinho e a formação da banda aí, né, com o Klaus Dirks, né, o único cara que ainda está aí na formação, o Matthias Miller e o Oliver Fullheit nas guitarras, o Thorsten Thorin no baixo e Aver Manó, né, na bateria. Aí você vê que o álbum foi lançado originalmente, né, pela Limbe Productions, que estava ligada aos maiores lançamentos do metal melódico aí lá nos anos 2000, final dos anos 90, né, início dos anos 2000. Então, e aí, é claro, a versão nacional. Uma coisa interessante é que temos, né, ainda como convidados ou participantes, uns caras bem conhecidos, né? O Miro, que está no Avantasia, tá? Mas aqui ele está... o Sasha Onen, né, o tecladista, que está sempre com a Avantasia. O Miro, que participa de várias produções, está em todas junto com o Sasha Path, né, e o Thomas Hetke, tanto o Sasha como o Thomas, né, que eram do Heaven's Guardian, né, uma banda melódica lá do final dos anos 90. Né, e temos a Suzanne Moe, que dá um ar assim feminino nos backing vocals, nos coros aí, né? Seguindo aqui na arte do álbum, aqui está, né, o grupo reunido. Aqui a capa completa, né, a imagem, né, utilizando, né, os dois lados da capa, vamos dizer assim, um logotipo interessante, né, bem clássico assim, de bandas melódicas. Lembra alguma coisa, né, do Stratovarius. Aqui de novo a contracapa e o disco. Aqui as informações técnicas, né, falando um pouquinho da produção, que eu gostei bastante, é um álbum muito bem produzido, né, bem interessante. Os agradecimentos, alguns comentários aí, contatos da banda. E aí vamos começar então a falar, né, de cada faixa. A gente tem ali uma introdução falando um pouquinho sobre a história, né, do Temple dos Dois Sóis. E a faixa The Temple Fanfare é uma intro legal, é uma intro que já te deixa no clima do disco. Então é difícil ter umas intros bem feitas, são basicamente sempre a mesma coisa. Essa não, né? É uma pequena faixa, né? Não chega a ser nada instrumental, ela é cantada, mas ela vai te deixando já no clima, né, do álbum, né? E aí vem a melhor faixa para mim, a que eu gostei mais, né? A faixa que é mais acelerada, mais melódica mesmo, é aquela que realmente tá aqui no cartão de visitas, né? O Pilot of Earth, né? Já começa com um baixo assim diferente, né? Tem uma linha melódica bem misturada ali, lembra alguma coisa, né, do Michael Kiske nos vocais, muita influência de Kai Hansen, né, do Gamma Ray, alguma coisinha ali também de Iron Maiden. Então eu acho uma faixa ótima, né? Dentro do metal melódico, essa vale a pena você conhecer, né? Que realmente se destaca em relação a todo o álbum, né? A faixa seguinte também uma boa faixa, Outer Space, é total Halloween. Você curte o Halloween da fase do Michael Kiske, você vai gostar pra caramba dessa Outer Space, né? Embora não seja nenhuma novidade, mas é uma ótima faixa melódica, né?
Seguindo, a gente tem Celebration Day, né, que é mais arrastada, tem mais teclados, é uma faixa mais acessível, né, mas o esperado dentro do metal melódico. Então, para quem gosta de uma coisa assim com mais teclados, né, com aquele som um pouco mais lento, vai curtir, né? E aí vem o meu segundo destaque, né, a segunda faixa que eu achei muito legal, muito boa, Flag of Life, né? É uma faixa interessante porque ela começa com uma pegada meio folk assim, então tem a produção aqui, você vê o dedo da produção, né? Ela segue com metal melódico e a interpretação vocal lembra algumas coisas que o André Matos fazia, né? Não que o vocalista queira copiar o André Matos, né? Esteja emulando ele, mas é uma linha, talvez seja a ordem da produção do chefe lá, né? Do Sacha Pfeff, né? Que sempre produziu as coisas do André. Então eu senti ali um quesinho, né, nesse sentido do jeito de cantar ali, das métricas. E é uma faixa que ficou muito boa, né? A produção aqui fez toda a diferença, transformou essa faixa num grande destaque do álbum, talvez a melhor do disco, né? Porque ela tem essa diferenciação aí de clima também um pouco mais folk, né? Já a seguinte, Unknown Man, é uma música bem feita, melódica, mas bem comum, né? Não sai daquilo que o metal melódico sempre apresenta. Claro, quem é fã vai curtir, mas nada de novidade. A gente segue pro Hold On, que é uma balada tipo Scorpions, assim, se você fechar os olhos e olhar a parte instrumental do comecinho, você vai assim, nossa, isso é Scorpions, né? Aí entra um vocal mais melódico, então ela é bem construída, bem gravada, para quem gosta de balada, né? Ficou bem interessante, né? Mas ok, uma faixa ok. A terceira faixa que eu destaco aqui, né, dentre as 3 melhores aí, Evolution's Falling, né? É uma outra faixa comum para o metal melódico, mas ela tem um refrão bem legal, assim, né? Chama atenção a parte do refrão. O resto é tudo normal, né? Mas o refrão é bem chamativo. Então seria aí a terceira faixa de destaque, né, desse disco. Indo para a parte final do álbum, a gente tem então, né, a Inside the Fire, né, que é uma outra balada melódica que faz o disco dar uma caída de qualidade, assim, sabe? Acho que até por isso que ela ficou pro final, né? Dessa vez o vocal parece copiar mesmo, né, os timbres do André Matos. De novo, talvez seja, né, a referência aí da produção. Mas não sei, essa ao contrário da anterior lá, né? Não sei, essa não me agradou. Essa eu torci nariz para essa faixa, né? A penúltima, Eyes of All Young, né, dá uma acelerada, de novo, voltamos com metal melódico numa linha mais italiana, né? É uma boa faixa também. Você vê aqueles tecladinhos, né, típicos do metal melódico italiano. É uma faixa ok, boa também, né? E aí no final que eu não entendi nada, a gente tem uma reprise aí da Hold On, da balada, né? Não sei por que reprisar ela de outra maneira, sei lá. Eu sinceramente nem fiquei assim preocupado em ver se por que voltou essa faixa, mas enfim, eles fizeram ela de novo, né? Com uns trechos aí, não inteira, mas bom, deixa pra lá. Eu pra mim não vi sentido em fazer isso, mas, né, se é pra voltar a melhor balada deles, tá aí, né? A Hold On tá aí de novo, né? Então vamos à ação final desse álbum, né? Uma arte legal, um encarte muito bem feitinho, né? Caprichado, uma capa ok, condizente, né? Uma boa arte de capa. Os músicos acima da média, nada excepcional, você não vê ninguém assim se destacando, né? Todo mundo bem, mas nada excepcional, você não vê assim nada de outro mundo. A produção é excelente, é uma produção muito boa, claro que ainda podia ter algumas coisas mais relevantes ali, mas fez a diferença em algumas músicas, então a produção, eu diria que um 8, quase um 9, tá? Por ter dado um 9 não cairia, não ficaria de mau tamanho para a produção. As composições também acima da média, algumas meio repetitivas entre estilo, mas pelo menos 3 faixas muito boas, né? Que fazem aí que as composições fiquem numa nota mais elevada. Com isso, a gente perfaz aí um 7,5, né, para o pessoal aí do Mob Rules, né, que depois tem uma discografia super vasta, né, não teve todos os seus álbuns lançados no Brasil, mas pelo menos acho que os 2 primeiros ou 3 primeiros com certeza, né.
Diz aí sua opinião agora, você concorda comigo, discorda, né? Você que é fã do metal melódico talvez discorde, mas enfim, né? O que você acha desse álbum aí, do segundo disco, né? Do Mob Rules, né? Que até o nome da banda é esquisito em relação ao som, mas beleza, homenagem ao Black Sabbath tá valendo, tá? É isso aí, gente, muito obrigado, deixa o seu comentário e até a próxima!